paz, meus queridos. Paz do Senhor a todos, Pai de Cristo. É um enorme prazer nós estarmos juntos novamente aqui para louvarmos e engrandecermos ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Pai, do nosso Deus eterno. E eu queria te convidar nesse momento a orar comigo. Vamos agradecer juntos nesse momento, amém? Pai querido, Pai amado, nós queremos aqui nessa hora, Senhor, antes de tudo, que o Senhor venha falar conosco. Que a sua voz seja como voz de muitas águas em nossas vidas. Uma voz que toma conta de tudo. Vem e fale conosco, Espírito Santo, nosso conselheiro, nosso ajudador, nosso amigo. Tens total liberdade aqui nesse lugar, tens total liberdade aqui na vida de quem esteja assistindo. Que o Senhor venha falar com essa pessoa, assim como o Senhor fala comigo todos os dias. Obrigado, Senhor. Mesmo sem sermos merecedores, o Senhor nos alcança com tamanho amor, tamanha graça e tamanha misericórdia, dia após dia. E que nesse momento nós possamos aqui nos entregar e devolver a Ti a honra e a glória, a adoração devida. Que o Senhor seja exaltado em nosso meio. A Ele a honra, a Ele a glória para sempre, sempre. Das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. A mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para ser restituído. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, para sempre, sempre. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você. Descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus, para sempre. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Tu és santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus.
nas maiores alturas. Hosana, Hosana para sempre. Hosana nas maiores alturas. Hosana ao Rei. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, para sempre, sempre, amém. Porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Santo, santo. Porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. Para sempre, sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, rique e abundantemente. A paz de Jesus, querido, querida, como é bom estar com você mais uma vez aqui através do nosso vídeo, né? Infelizmente, nós ainda temos que aguardar uma semaninha. Nós não vamos poder nos reunir agora nesse próximo domingo, Dia dos Pais, mas nós estaremos nos reunindo já no próximo domingo, como eu compartilhei com você aí da igreja, as regras que nós vamos ter que seguir, mas nós estamos por aqui. Estamos por aqui pregando a palavra de Deus e é muito bom estar com você agora, depois de um louvor maravilhoso que nós acabamos de participar. Nós vamos agora rapidamente honrar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. É importante nós entendermos que esse momento é um momento de adoração, como sempre temos falado. Então nós vamos fazer isso com muita alegria no coração. A palavra do Senhor diz em Provérbios que nós devemos honrar ao Senhor com a primeira parte da nossa renda, com os nossos bens, para que os nossos celeiros se encham e os nossos lagares transbordem. E isso é importante. Nós vamos ver durante toda a Bíblia que aqueles que são fiéis ao Senhor nos dízimos e ofertas, eles são abençoados, não é? O dízimo não faz parte da lei, o dízimo é anterior à lei, é uma gratidão a Deus, não é? Como nós vemos lá Abraão entregando dízimo de todo o despojo que eles tinham conquistado na guerra a Melquisedeque, e ali ele recebe a bênção, não é? E nós devemos então compreender esse momento como um momento muito, muito, muito especial em nossas vidas. Eu não me vejo fora desse contexto. A minha casa também não. Nós servimos ao Senhor com tudo que nós temos e nós convidamos você a fazer o mesmo, porque nesses tempos difíceis o Senhor tem nos sustentado e nós temos a convicção de que nós devemos fazer o nosso melhor para Deus. Então nós vamos deixar aqui a conta da igreja para você fazer o seu depósito. Se você tiver alguma dificuldade, nós vamos até você pegar o seu dízimo, a sua oferta, para depositarmos na conta da igreja e abençoar a sua vida. Vamos orar agora agradecendo a Deus por esse privilégio, agradecemos a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que faz deste momento um momento de adoração. Feche seus olhos aonde você estiver e apresente a sua oferta agora ao Senhor, simbolicamente. Você ainda vai fazê-lo, mas nós já vamos estar consagrando ao Senhor e agradecendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo privilégio que temos nesse momento de sermos participantes, ó Deus, da manutenção
da tua obra, Senhor. Isso é um privilégio, isso é uma alegria para nós. Eu peço ao Senhor que abençoe cada irmão, cada irmã, cada família que agora apresenta diante do Senhor o seu dízimo, a sua oferta, que haja multiplicação na vida dos nossos irmãos, que o Senhor possa suprir cada necessidade e livrá-los do perseguidor, do devorador, livrá-los do mal. Senhor, que esta oferta ela seja uma oferta especial ao Senhor e recebida pelo Senhor no coração, Pai. Abençoa a cada um de nós e supra cada necessidade. Nós agradecemos pelo privilégio de honrarmos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente e multiplique na sua vida. Vamos então, amados, à palavra de Deus, e nós vamos meditar em algo que é de suma importância para nós nesses tempos tão difíceis que nós temos vivido. Guardar o coração. Você tem guardado o seu coração? Você tem feito isso, querido? E como nós guardamos o nosso coração, pastor? Como é que nós vamos guardar o nosso coração? Muitas pessoas têm falado sobre seguir o coração, e a Bíblia nos orienta a guardarmos o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, amados, guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração é de suma importância para uma vida abençoada e vitoriosa. Eu creio que um dos maiores desejos de Deus, entenda bem isso, é exatamente através da sua palavra nos manter fortalecidos, firmes, com uma autoestima elevada, preservada e um coração inabalável, através da fé que a palavra ela gera em nós, querido. Fé em quê? Fé no mundo, fé nas pessoas? Não, fé nas promessas de Deus, fé em Deus, o nosso Salvador, o nosso sustentador, o nosso instrutor, o Espírito Santo, que está aqui com esta incumbência de nos manter firmes aos propósitos de Deus, para que nós tenhamos a vida para a qual nós fomos criados por Deus, queridos. E isso é importante. Uma fé inabalável leva-nos a uma vida inabalável, a um coração inabalável. Provérbios 4, no versículo 23, o proverbista vai nos orientar assim, olha: guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes, as saídas da vida. Uma pessoa com o coração afetado, entenda bem isso, uma pessoa com o coração afetado, ela se torna ansiosa, ela se torna temerosa, ela se torna frágil, ela se torna vulnerável. E muitas vezes vivendo frustrações, tristezas e até mesmo demência, insensatez, loucura. E esse foi o caso do nosso personagem de hoje, o nosso amado Davi, que nos serve como exemplo de homem segundo o coração de Deus e um rei poderoso, lembrado até hoje em Israel, e é alguém de suma importância na história de Israel, por causa da sua caminhada com Deus, a maneira como Deus, ele levanta Davi e o estabelece. Mas em 1 Samuel, no capítulo 21, eu quero ler aqui este texto com você. Se você não tem ainda a sua Bíblia aí, pegue rapidamente a sua Bíblia para nós fazermos a leitura desse texto. Diz assim no versículo 10 de 1 Samuel 21, levantou-se, pois, Davi e fugiu naquele dia de diante de Saul e foi ter com Aques, o rei de Gate. Mas os servos de Aques lhe perguntaram: este não é Davi, o rei da terra? Não foi deste que cantavam nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, pois Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou estas palavras em seu coração e teve muito medo de Aques, rei de Gate. Ouça o que a Bíblia está nos dizendo: pelo que se contrafez diante dos olhos deles
e fingiu-se de doido nas mãos deles, garatujando nas portas e deixando correr a saliva pela barba. Que coisa horrível! Então disse Aques aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesses a este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Em 1 Samuel, no capítulo 22, a Bíblia diz que Davi, ele se retira de lá e diz assim, olha, depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a sua casa, a casa de seu pai, souberam disso, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei de Moabe: deixa, peço-te, que meu pai, minha mãe e minha mãe fiquem convosco até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Esta foi uma etapa na vida de Davi, irmãos, uma etapa difícil, né, para ele enfrentar, uma etapa difícil para ele passar. Não foi fácil. Deixar os pais, deixar a família aos cuidados de uma pessoa amiga, conhecida, e se retirar para buscar a direção de Deus para a sua vida, para o restante da sua trajetória. Então esta foi uma etapa dura, difícil na vida de Davi, um homem que tinha muitos propósitos de Deus para se cumprirem, irmãos, na sua vida. Mas entenda bem, um determinado momento na sua trajetória fez com que ele se tornasse alguém sem visão, sem direção, alguém sem convicções. O que pode ter acontecido com Davi? Há uma afirmativa, amados, proferida por Jó, que vai nos revelar o poder de Deus para levar os seus propósitos em nossas vidas até o fim, querido. Deus, os seus propósitos não podem ser abalados, e Jó, ele fala sobre isso em Jó 42, capítulo 42, no versículo 2, já no final de todo aquele sofrimento, de toda aquela luta, de todo aquele tormento, de todas aquelas perdas, ele se refere a Deus como quem conhece a Deus agora. E ele diz o seguinte: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. E por que Jó fala isso? Porque Jó, na sua caminhada, no seu tormento, nas suas perdas, na sua derrota, ele teve a oportunidade de conhecer a Deus de perto, irmãos. Foi ali que, buscando a Deus, ele foi tendo revelação de Deus, e Deus começou a restaurar a vida dele, Deus começou a trazer um novo tempo para a sua vida. Ouça bem, o problema não reside nas dificuldades, nas perseguições, nos enfrentamentos que nós temos todos os dias, mas naquilo que nós permitimos que ocupe o lugar no nosso coração, que ocupe o espaço do nosso coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida. E se nós não aplicarmos o nosso coração a buscar a Deus, a se encher da palavra de Deus, das promessas de Deus, nós vamos nos tornando pessoas frágeis, vulneráveis. Nós vamos perdendo o rumo da nossa vida, nós vamos nos desviando de tudo aquilo que Deus havia preparado para nós. Então nós temos que meditar em algumas formas
de nós guardarmos o nosso coração, porque esta é a orientação bíblica. Muitas pessoas estão dizendo: segue o teu coração, segue a tua intuição. Olha, e isso não está de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que o coração é enganoso, irmãos. O coração é enganoso. A Bíblia não diz que nós devemos seguir o nosso coração. Ela diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. E nós precisamos então, para que o nosso coração seja conduzido pelo caminho certo, nós devemos fazer o quê, querido? Guardar a palavra de Deus no nosso coração, guardar as orientações de Deus, ter o conhecimento de Deus enchendo o nosso coração. Então eu quero meditar com você sobre alguns pontos que são importantes para que nesse tempo e durante toda a nossa vida nós possamos ter momentos de vitórias, nós possamos ser bem-sucedidos, nós possamos estar fortes, fortalecidos. E é isso que eu quero compartilhar com você mais um pouco nesta noite, querido. Primeiro, aplicar o nosso coração ao conhecimento de Deus estará guardando o nosso coração. Provérbios 22, versículo 17, o proverbista vai dizer assim: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Muitas pessoas sofrem, se desesperam, são vencidas no seu ânimo, porque elas não estão buscando ouvir a palavra de Deus, não estão buscando o conhecimento de Deus. Elas recebem uma promessa, mas elas não fazem a manutenção no dia a dia da sua vida com Deus. E quando vem a luta, quando vem a dificuldade, se ela não estiver com seu coração cheio do conhecimento de Deus, ela tem uma tendência a desviar dos propósitos de Deus, porque o seu coração vai sendo impregnado com os valores do mundo, com as orientações do mundo. Querido, você sabe que é o Deus que nós servimos que pode nos orientar, mas será que Ele tem orientado a sua vida como deveria? Será que você tem tomado as suas decisões em Deus? Será que é Ele quem dirige os seus passos? É essa a nossa reflexão desta noite, querido. Você sabe quem é o Deus a quem você tem buscado? Você sabe o Deus, quem é o Deus que tem te chamado para viver na sua presença? Você sabe quais são as promessas de Deus? Você conhece os cuidados de Deus? Esse é o ponto que nós precisamos refletir. Davi, ele foi ungido por Deus, entenda bem. Davi foi ungido por Deus, Davi foi ungido na sua fé e se tornou um homem poderoso na sua fé. Um homem valente, um homem destemido, um homem que não recuava. Por quê? Porque ele estava cheio da presença de Deus. Eu acredito que Davi, lá junto com aquelas ovelhas, ele teve tempos maravilhosos e especiais com Deus, onde Deus se revelava a ele, revelava os propósitos. Tanto é que Davi, quando ele larga as ovelhas e começa a sua caminhada, ele já começa enfrentando logo o maior desafiador de Israel, que era o gigante Golias, que havia amedrontado e intimidado todo o exército do Deus vivo que estava ali em Israel sobre a face da terra, queridos. E Davi vai lá e ele assume aquele compromisso e ele declara o que Deus já havia feito com ele lá atrás, como Deus o havia habilitado, instruído, ensinado, e a sua confiança em Deus era tão forte, tão poderosa, que ninguém teve como impedir Davi. Então Davi, ele era um homem ungido para enfrentar gigantes, era um homem ungido para enfrentar exércitos, mas naquele momento Davi está fugindo, Davi está se fazendo de louco. E eu percebo algo muito tremendo aqui,
que durante um período, Davi se preocupando tanto com a perseguição impetrada por Saul, Davi, ele não aparece mais orando a Deus em nenhum lugar, ele aparece escondido, ele aparece buscando fugir, ele aparece de várias maneiras, mas você não ouve mais Davi mencionando a presença de Deus, mencionando o poder de Deus, falando da sua vida com Deus, sobre aquilo que ele acreditava. Quando ele enfrentou Golias, ele disse: Deus me preparou para matar o leão e o urso, e não será diferente com esse incircunciso. O Senhor me entregará a ele nas mãos. Olha que coisa tremenda. E agora, Davi está se fazendo de louco, com medo, em uma crise existencial profunda, querido, fugindo de tudo. Ouça o que Oséias diz, lá no capítulo 6, no versículo 13, o profeta Oséias falando da parte de Deus. Ele diz assim, uma orientação para todo Israel e para todos nós, irmãos, para todos nós. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída, como a alva é certa, e ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Quanto mais nós aplicamos o nosso coração em buscar a Deus, o conhecimento de Deus, mais confiantes nós nos tornamos na nossa caminhada, porque Deus vai nos revelando a saída, Deus vai nos revelando a direção, e Deus vai revelando o seu poder para nos dar vitória diante de todos os impasses, de todos os obstáculos, de todas as afrontas. Ouça bem, Salmo 125, versículo 1, diz assim, Davi: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, permanece firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora para sempre. Que coisa tremenda! Deseje estar conectado com Deus e o teu coração irá descansar nos momentos difíceis. Todos os momentos de dificuldade que nós enfrentamos são difíceis para nós, mas para Deus não são. O hábito de nós nos mantermos meditando na palavra, orando a Deus, buscando a Deus, servindo a Deus, envolvidos com as coisas de Deus, vão permitindo que os nossos corações se tornem cada vez mais fortes, mais firmes, mais orientados, mais assertivos, querido, e não dará margem para dúvidas ou fraqueza. A presença de Deus é fundamental, o conhecimento de Deus é fundamental para uma vida abençoada, próspera e vitoriosa. Ouça bem, a ansiedade, amados, o medo, o desequilíbrio que nós vamos vendo na caminhada de muitas pessoas, assim como nós acabamos de ver na vida de Davi, é a clara evidência da ausência da palavra de Deus. É a clara evidência da ausência da palavra de Deus. Versículo 11 diz assim: mas os servos de Acres que lhe perguntaram: este não é Davi, o rei da terra? Não foi deste que cantavam nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, pois Davi os seus 10 milhares? Davi não se via como eles o estavam vendo, irmãos. Entenda bem, quando ele pelejou contra Golias, ele se via como alguém que as pessoas não viam. E agora, depois desta perseguição, as pessoas que estão ao redor e que ouviram a sua história, o estão vendo como ele não está se vendo. A Bíblia diz: considerou estas palavras Davi em seu coração e teve muito medo. Medo de Aques, rei de Gate. Que coisa tremenda! Era para Aques ter medo de Davi, não Davi ter medo de Aques, irmãos.
Aques o considera doido porque Davi se apresenta como doido. A sua história não tinha agora nenhuma relação com a sua postura, com a sua maneira de agir, de se apresentar, porque ele estava abalado. Ele estava abalado. Aquele homem que foi ungido para vencer agora está com medo da vida, com medo de prosseguir, com medo do que possa ali acontecer, e ele agora se torna um fugitivo. Quando Davi foge da presença de Aques para ir para a caverna de Adulão, na verdade Davi está fugindo da vida, está fugindo dos propósitos de Deus, está fugindo da direção de Deus, está fugindo daquilo que está determinado para a sua vida, e nós vamos entender isso claramente aqui. Não era aquilo que Deus tinha preparado para ele, e não é isso que Deus tem preparado para nenhum de nós. Por isso nós devemos buscar e prosseguir em buscar ao Senhor, que é rico em misericórdia e nos guarda e nos protege e se dá a conhecer a cada um de nós e os seus desígnios para as nossas vidas, queridos. Esteja abastecido e abastecida da presença de Deus. Que coisa tremenda! As pessoas tinham uma referência de Davi, que ele mesmo não tinha mais e nem demonstrava ter. Querido, Davi, ele estava impotente diante da sua própria vida, querido. Ansiedade e medo, grave bem isso. Ansiedade e medo são frutos gerados pela falta de tempo com Deus, pela falta de meditação na palavra de Deus, falta de adoração, falta de oração, falta de comunhão com Deus. Na vida de muitas pessoas nós vamos encontrar exatamente esses sinais. Pessoas, inclusive, que um tempo atrás estiveram cheias, como Davi esteve quando combateu Golias, querido. A palavra de Deus é que nos revela o poder de Deus, é a palavra de Deus que enche o nosso espírito e a nossa alma dos propósitos de Deus, queridos. Davi, depois de muitas experiências com Deus, depois de ter vivido tudo isso, porque você lembra que ele diz, eu vou voltar lá para saber o que Deus irá fazer de mim, quais são os desígnios do Senhor para mim. Davi agora volta a ouvir Deus. E depois de tudo isso passado, Davi escreve algo tremendo. Ele escreve lá no Salmo 119, no versículo 105, talvez você já conheça muito bem esse versículo, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Só descansa no momento de perseguição, de desafio, aquele que permanece firme na palavra. A fé é gerada pela palavra, pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, querido. Você só ouve pela palavra de Deus quando ela gera essa capacidade no seu coração. Olha o que é, Davi escreve Salmo 56, versículo 9: no dia em que eu te invocar, retrocederão os meus inimigos, isto eu sei, que Deus está comigo. Em Deus cuja palavra eu louvo, ouça bem isso, no Senhor cuja palavra eu louvo, ele repete, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. O homem que estava com medo de morrer, com medo diante do rei de Gade, agora diz, não terei medo, em Deus eu ponho a minha confiança e não terei medo. O que me poderá fazer um homem? Tem pessoas com medo de tudo, irmãos. Com medo dos homens, com medo do sistema, com medo do inferno, com medo de tudo. Se você estiver enchendo o seu coração da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, ele precisa vir aqui e descer para o coração e aqui fazer morada e gerar fé.
você não será abalado em nenhum momento. Quando as lutas vierem, quando as dificuldades vierem, você vai falar como Davi no seu primeiro momento contra Golias falou. E se você permanece nisso, nunca a sua relação com o mundo, com as dificuldades, com os problemas, com as pessoas será diferente. Você estará sempre olhando por um outro prisma. Por quê? Porque Deus está no controle do seu coração. Deus está no controle do seu coração. Queridos, não permita que os momentos de indefinição te levem a esquecer os propósitos de Deus para a sua vida. Não permita, não permita. Dali passou, versículo 3, Davi para Mispa de Moabe e disse ao rei de Moabe: deixa, peço-te, que meu pai e minha mãe fiquem convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi, ele agora está se lembrando de que o mesmo Deus que o ungiu e o levantou e deu vitória sobre o pior inimigo de Israel, precisava se manifestar novamente. E ele volta-se para Deus, para ouvir a Deus. E isso mudou a história de Davi. Foi isso que mudou a história de Davi, queridos. Ouça bem isso. Eu quero dizer a você, muitas vezes poderá brotar em nossos corações dúvida. Nem sempre os caminhos do Senhor são os mais fáceis. Nem sempre, irmãos. Deus pode facilitar a sua trajetória por caminhos difíceis. Mas os caminhos do Senhor, por serem mais altos que os nossos, mais elevados que os nossos, sempre serão um desafio para nós, querido. E nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos estar confiantes em Deus. E se nós não estivermos enchendo o nosso coração da palavra de Deus, se nós não estivermos em aliança com Deus, se nós não estivermos meditando na palavra, buscando a Deus em tempos agora difíceis, onde nós estamos separados, queridos, muitas pessoas estão se perdendo, muitas pessoas estão entrando em depressão, muitas pessoas que um dia tiveram esse mesmo espírito que Davi teve quando enfrentou Golias. Aquelas pessoas de Israel, elas aclamavam Davi, queridos. Elas aclamavam, elas cantavam a respeito das vitórias de Davi. Davi agora está se mostrando um homem totalmente diferente daquilo que Deus havia gerado. Aquele homem que agora nós estamos vendo, nós poderíamos falar da nossa humanidade. Todos nós temos a mesma tendência. Todos nós. Por isso a necessidade de nós estarmos nos enchendo da palavra de Deus, buscando cada vez mais o conhecimento de Deus, buscando conhecer a Deus, porque assim nós vamos conhecer sempre o seu poder, a sua saída. Não deixe de buscar a Deus. Salomão, filho de Davi, ele escreve em Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor, irmãos, dos lábios de Deus, querido. Salomão também escreve em Provérbios 14:12, há caminhos que ao homem parecem ser direitos, mas ao cabo deles são caminhos de morte. Ouça bem isso, não é isso que Deus quer para nós. Davi, ele vai escrever no Salmo 25, versículo 12, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. É Deus quem vai nos dar a direção, e Davi sabia disso quando ele resolve voltar para saber o que Deus iria fazer dele. Davi também escreve no Salmo 32, versículo 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos entender isso. Davi, ele disse em 2 Samuel, no capítulo 22, no versículo 1, diz assim, falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Olha só que coisa tremenda, bem depois já, Davi restaurado, renovado, reciclado, queridos, disse,
O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a minha força, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Talvez seja esse o teu dia hoje. Talvez você esteja assim como Davi. Você olha para trás e você diz: eu não sou quem eu era. Eu tinha uma força em mim, Deus me movia, eu tinha coragem, eu enfrentava os desafios de forma diferente. Hoje eu estou me sentindo com medo, fraco, sobrecarregado, abatido. Querido, encha o teu coração da palavra de Deus. Vá para a comunhão com Deus, vá para a adoração, vá para a oração, vá para a meditação na palavra, vá buscar a Deus, porque Deus vai encher o teu coração de fé, de confiança, e você vai voltar a ser esta pessoa ousada, destemida, esta pessoa corajosa e cheia de confiança que vai vencer quantos gigantes aparecerem diante de você. O seu lugar não é na caverna. Saia da caverna e ouça a voz de Deus. Volte-se para Deus, ouça a sua voz, conheça o seu propósito e prossiga para uma vida vitoriosa. Eu quero orar com você, querido, nesta noite. Quero orar com você, eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar com você e Deus vai te abençoar. E nesse mesmo instante o Espírito de Deus vai te levantar e vai te colocar de pé e vai te revelar o caminho que você deve seguir. Você vai ser renovado e renovada hoje no poder do Espírito Santo, porque Jesus está no controle. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro com os meus irmãos. Eu oro pedindo ao Senhor, abençoe a vida de cada um, que nesta hora todo medo seja lançado fora. A tua palavra diz que o verdadeiro amor, e o amor é a tua essência, lança fora todo medo. Que o Senhor se levante agora na vida desse meu irmão, desta minha irmã, que o Senhor faça a diferença, assim como Davi voltou para ouvir o Senhor. Nesta hora nós estamos aqui para te ouvir e que o Senhor possa falar e direcionar cada um, mas que nesse momento toda ansiedade, todo espírito de depressão seja repreendido e que a confiança no Senhor, ela venha agora brotar de forma poderosa na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, e eles se levantem agora, em nome de Jesus, para viverem um novo tempo em suas vidas. Em nome de Jesus, eu os abençoo para a glória do teu nome. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te fortaleça. E não se esqueça, o melhor lugar para se estar, Davi disse, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso porto seguro, Ele tem a instrução que nós precisamos. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você desejar falar comigo, se você desejar oração, meu telefone vai ficar aqui e você tem a liberdade para entrar em contato. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.